Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. É uma satisfação estar novamente aqui no Saúde Digital do CCBS da UEPA e hoje muito bem acompanhado de uma convidada muito especial, Tamires Leal. Daqui a pouco ela se apresenta para vocês. E a gente vai conversar com vocês um tema que é muito interessante para a nossa prática na atenção primária, que é justamente sobre o projeto terapêutico singular, né, o famoso PTS. E como que a gente pode utilizá-lo no manejo de casos complexos. Para quem não lembra, meu nome é Renato, sou professor do curso de medicina daqui da Universidade do Estado do Pará, sou médico de família e comunidade, e a nossa convidada aqui, a professora Tamires Leal, enfermeira sanitarista. Tamires, quer falar um pouquinho antes da gente iniciar? Queria dar bom dia, boa tarde, boa noite. Queria agradecer o convite do Saúde Digital do CBS, em nome do professor Renato, aqui, para falar de um tema que é muito interessante, que é fundamental a gente discutir isso na nossa praxis na atenção primária e trazer um pouco da minha experiência na docência no curso de medicina da UFPA, mas também na prática que eu tive de gestão de atenção primária e do curso de EMUT, que muitos profissionais da atenção primária estão fazendo agora no Brasil todo, e o PTS ele é fundamental para a gente discutir, de fato, mudanças na atenção à saúde da família, na comunidade de vida, né? É importante, pessoal, a gente entender que, assim, ocorre muito um discurso de que a atenção primária à saúde é a atenção básica, e que é só o básico. Na verdade, não é assim, né? A atenção básica é a política e a atenção primária à saúde é o nível de atenção em que aí tem diversos trabalhos de cuidado, de gestão, como a professora também falou, ou seja, tem uma relação muito próxima com o território, uma lógica também multidisciplinar. Então, o nosso foco hoje é apresentar para vocês essa ferramenta que é bastante usada no campo da saúde mental, principalmente, e que também ela vem sendo utilizada não somente na atenção primária, mas também dentro do ambiente hospitalar, principalmente com pacientes ou usuários e usuárias em cuidados paliativos, quadros também complexos no campo da oncologia também. Então, assim, é importante que a gente que esteja na atenção primária, saúde, a gente saiba como utilizar essa ferramenta no nosso cotidiano de trabalho. Então, é bom lembrar que, assim, quando a gente está na atenção primária, a saúde, a gente precisa entender que tem uns atributos. E esses atributos, eles envolvem, por exemplo, o primeiro cuidado, o primeiro contato, a coordenação do cuidado, a longitudinalidade, a integralidade, ou seja, aquele usuário, aquela usuária, a ideia é que o serviço possa ser acessível para ele e ele poder ser cuidado de uma maneira integral. Então, a nossa ideia aqui é de apresentar essa ferramenta para justamente a gente, de certa forma, rever algumas posturas, principalmente essa lógica de encaminhamentos, né, desnecessários ou encaminhamentos sem necessária qualificação ou de uma abordagem somente a nível da densidade tecnológica para aquela doença. Então, por exemplo, um paciente com determinada doença, que nesse sentido a gente vai solicitar alguns exames mais especializados, e aí tem outras coisas que a gente precisa também abordar em relação a isso, né? Então, a atenção primária ela tem um conjunto de atributos que ela traz para a gente uma noção de que ela não é somente o básico. E aí eu trago aqui uma fala de uma pesquisadora da Fiocruz, em que ela justamente pontua isso. Numa pesquisa que ela realizou, então ela coloca que confunde-se frequentemente complexidade com densidade tecnológica.
Muitos acreditam que quanto maior o aparato tecnológico aplicado a um determinado nível de atenção, mais complexo ele é. Na realidade, em saúde, essa fórmula não se aplica. E é isso que a gente vai dialogar aqui com vocês. Então, como é que a gente identifica essa complexidade na atenção primária? Primeiro, a gente precisa entender que a atenção primária à saúde ela é diversa. Nós temos um público heterogêneo, né, crianças, idosos, diferentes situações de saúde, sociais e culturais. Então, se a gente vai trabalhar uma perspectiva de coordenação do cuidado, se a gente vai falar uma perspectiva da longitudinalidade, da integralidade do cuidado, as pessoas que estarão com a gente na atenção primária, elas têm diferentes necessidades. E quando a gente está falando de integralidade, está falando no sentido de ampliar, de certa forma, a abordagem, tendo uma percepção mais sistêmica, ou seja, dos fatores sociais, econômicos, culturais, o que aquele indivíduo, aquela indivídua, eles se encontram e o que aquilo ali interfere, de certa forma, na situação de saúde daquela pessoa que nós estamos cuidando, né? E aí, é por isso que na atenção primária, a gente trabalha muito na PS com a perspectiva de problema. E o problema na atenção primária, problema clínico, como se fala, ele pode ser qualquer problema fisiológico, psicológico, social, que seja interesse do profissional ou da pessoa que está sendo cuidada. Um outro autor, ele coloca aqui, problema clínico é tudo aquilo que requer um diagnóstico, manejo posterior, ou aquilo que interfira com a qualidade de vida, de acordo com a percepção da pessoa. Ou seja, na atenção primária, a gente amplia, de certa forma, o horizonte em torno somente da doença, né? A gente vai entender a pessoa como um todo, e nesse sentido, a complexidade ela aumenta, né? Então, assim, não é da época da Tamires, mas quando eu estava fazendo residência, a gente tinha uma lista de problemas que a gente fazia no prontuário de papel, e a gente colocava lá os problemas agudos, comentários. Então, onde eu fiz residência, a gente trabalhava dessa forma. A gente sabe que ainda é uma realidade, vários municípios prontuários de papel, mas, por exemplo, se vocês já estão tecnológicos, então vocês têm acesso ao PEC, o Prontuário Eletrônico Cidadão, e lá no Prontuário Eletrônico Cidadão você consegue ter as informações sobre os medicamentos, a lista de problemas do usuário, você consegue ver o itinerário terapêutico dele, o que já foi realizado, você tem acesso também aos diversos serviços que aquele usuário já teve na unidade de saúde, por exemplo, vacinação, visita domiciliar, cuidado odontológico e por aí vai. Então, quando eu vou falar do PTS, né, eu estou falando de um conjunto de propostas, condutas terapêuticas que são articuladas com o indivíduo ou com uma família ou um grupo, que isso geralmente resulta de uma discussão coletiva, uma equipe interdisciplinar. No geral, é mais ou menos assim, né? Mas, por exemplo, você pode, enquanto um profissional, também construir um projeto terapêutico singular, mas é importante que isso seja construído com o usuário. Qualquer PTS tem que ser construído com o usuário, com a usuária. Então, não dá para eu construir um projeto terapêutico singular sozinho, da minha cabeça, sem ninguém, não. Eu preciso, pelo menos, ter o usuário comigo, e o ideal é que você faça uma discussão conjunta, interdisciplinar, e aí tem vários elementos que a professora também vai trazer para a gente, assim, vai dar o caminho para a gente superar essas dificuldades todas que a gente encontra no nosso cotidiano. E, geralmente, são situações mais complexas, o que a gente fala, assim, que a singularidade é o elemento central. Então, Renato, a gente poderia fazer qualquer situação? Pode, mas, assim, como a gente vai ver aqui, que envolve abordagens integrais, sistêmicas, abordagem familiar. Então, a gente geralmente utiliza para aquelas situações que a gente vê que tem diversos elementos que tornam o cuidado mais complexo. Exemplo,
pacientes com quadro de saúde mental, pacientes com vulnerabilidade social, pacientes com diversas comorbidades, e pacientes com diversas comorbidades com vulnerabilidade social e com problema de saúde mental, olha só, beleza. E aí, nesse sentido, que a gente coloca que ele é singular. Então, eu estou trazendo aqui um exemplo dentro do que a gente está falando de abordagem sistêmica. Então, a gente está vendo aí um indivíduo, uma circunferência amarela, e os diversos contextos que esse indivíduo ele está inserido, o contexto da familiar, o contexto da familiar extenso, que envolve as amizades, o contexto comunitário, social, os diversos elementos ali presentes, como, por exemplo, situações familiares, situações no contexto comunitário, como, por exemplo, violência, velhice, né? Ou seja, no sentido de você estar em um determinado ciclo de vida também que influencia isso, né? Situações que estão presentes na nossa sociedade que interferem na saúde do indivíduo. E também o que pode acontecer durante a vida, né? Perda de emprego, né? Conflitos, enfim, uma gama de situações. Então, quando a gente amplia esse horizonte do usuário, a gente precisa entender que tudo isso está interligado. E aí eu trago uma coisa que eu sempre falei na última aula, que é uma abordagem centrada no usuário, né? Em que a gente possa compreender qual é o contexto, o que ele entende por saúde dele, o que ele está experimentando da doença, qual é o que a gente consegue avaliar ali das situações do contexto próximo dele, né? Também como é que a gente consegue estabelecer um plano conjunto, como que a gente reforça essa relação, né, entre o profissional de saúde e o usuário. Isso tudo nessa abordagem centrada no usuário, né? Então, ou seja, aqui eu já estou trazendo duas perspectivas que já é na situação da gente ampliar essa nossa abordagem em torno do usuário e do usuário. E aí é importante trazer que, assim, está falando de projeto terapêutico singular, onde que isso entra? Nós costumamos trabalhar na atenção primária, na PS, com registro orientado por problemas. Então, vocês viram ali o PEC, no PEC você tem lá o subjetivo, objetivo, avaliação e o problema. Então, no subjetivo, nós colocamos geralmente a anamnese, a história clínica, situações que nós estamos observando em diálogo com esse usuário, usuária. O objetivo é o exame físico, exames complementares, a avaliação são os problemas, hipóteses diagnósticas, e no plano é que a gente vai definir enquanto conduta. E conduta pode ter ali a construção de um projeto terapêutico singular. Então, no plano que a gente aponta esse plano terapêutico singular, e quando nós construímos o plano, aí nós podemos anexar no prontuário, se for de papel, e no PEC a gente vai precisar sinalizar o que está nesse PTS. Está em processo ainda de desenvolvimento a possibilidade de anexar exames e outros documentos elaborados no prontuário eletrônico cidadão, mas isso está em desenvolvimento. Então, nesse momento, se você estiver usando o PEC, você vai ter que sinalizar isso. E a outra forma também se você está usando o PEC, você está no computador, você pode, de repente, fazer um documento no Word e salvar numa pasta que tem acesso somente profissionais da saúde e que você identifica esse plano terapêutico singular lá. É importante que o plano terapêutico singular, como a gente vai ver, ele é datado. Então, se nós fazemos um plano, nós temos que reavaliá-lo e, nesse sentido, acompanhando como é que está esse plano. Então, nesse sentido, que etapas nós temos para construir um plano terapêutico singular? Uma primeira etapa é a gente ter uma avaliação integral e ampla da situação analisada, que a gente chama de diagnóstico, né? Ou seja, a gente tem dados suficientes, compreender o indivíduo dentro do seu contexto, e aí, nesse sentido, é muito importante a equipe
porque geralmente é o agente comunitário que traz o agente comunitário de saúde traz alguma informação, o profissional da enfermagem que traz outra, então a gente consegue ter um retrato ampliado desse usuário, por exemplo, né? E a gente pode dialogar com outros profissionais que não necessariamente estão na atenção primária, para a gente ter ainda maior essa fotografia. Se esse o usuário faz acompanhamento de determinado serviço, a gente pode entrar em contato, discutir o caso e obter assim maiores informações. Por exemplo, tem uma criança com um TEA, e essa criança está sendo avaliada num CAPS-I, eu posso ligar para o CAPS-I para ter maiores detalhes sobre a história dessa paciente, inclusive do contexto familiar. Eu posso entrar em contato com a escola para também ter maiores dados desse usuário. Então, por aí vai. E a outra etapa, a gente vai começar a definir, então, pactuar quais as ações e quais são as metas dessas ações, né? Então, por exemplo, visita domiciliar, quem é que vai fazer? Vai ser o agente comunitário e a enfermagem. Vai ser feito como? Uma vez no mês. O paciente vai ter que vir no serviço trazendo, por exemplo, os registros da glicemia capilar. Quantas vezes? Toda semana ele vai ter que trazer. Então, isso também são metas e são pactuações que a gente vai fazendo com o usuário também. Tá? E nesse sentido, as responsabilidades. Então, o usuário tem essa responsabilidade, a equipe também tem, e a gente vai reavaliando essas pactuações. A gente, e aí eu falo também em nome da Tamires, nós não trabalhamos colocando uma arma na cabeça da pessoa, dizendo que ela tem que fazer determinada coisa. Não, isso aqui é tudo pactuado. Comumente, nós temos essa... E sendo bem sincero com vocês, a gente tem, às vezes, um papel, às vezes, muito paternalista sobre o usuário. O PTS trabalha na lógica de autonomia do usuário. O usuário tem autonomia sobre o seu cuidado, né? Então, é importante a gente ter isso na nossa mente, assim, né? E aí, como é que eu faço esse PTS no documento? Eu peguei um exemplo aqui da internet, assim, mas vários municípios têm um modelo próprio disso, então isso pode ser feito no seu município, na sua unidade. E o ideal é que tenha uma parte de identificação, em que você coloque, então, os dados básicos desse usuário, que a gente possa também ter informações do quadro desse usuário, quadro clínico desse usuário, e da gente, então, desenhar que outros tipos de avaliação também tem ali. Você tem questões de vulnerabilidade, e aí identificar fatores de risco, ou o que tem de apoio, e aí vocês vão perguntar, mas Renato, como é que eu posso fazer isso? Existem algumas ferramentas, vou falar ali para frente, uma delas é um pouco da abordagem familiar, para a gente compreender melhor isso. E a gente define, então, um plano de atividades, de ações. Aqui está uma divisão meramente pedagógica, tá, gente? O importante é você definir quem são os responsáveis e o prazo disso. Então, não existe isso também. Eu pactuei isso aqui, a gente pactuou, e aí deixa solto, vai de arrasta para cima, não existe esse negócio. Tem que ter ali alguém responsável para acompanhar a situação. E muitos PTS, você também tem um profissional de referência, que geralmente é aquele profissional que tem uma disponibilidade maior, em que cria-se um vínculo maior com aquele usuário, com aquela usuária. E é importante que esse PTS, de novo, ele tem que ser feito com o usuário presente, com a usuária presente, com a família presente. Você pode até ter discutido o caso enquanto equipe, mas não existe plano terapêutico singular sem ter o usuário presente. Então, se você discutir com a equipe, mas não vai estar para todo mundo discutir junto com o usuário, então você, que é o profissional de referência, vai discutir com o usuário e montar aquilo ali dentro do que foi discutido. E aí, lembra que eu falei de como é que a gente pode ter uma perspectiva ampliada do usuário? Existem ferramentas que a gente pode
utilizar. Como, por exemplo, para abordagem familiar, a gente tem genograma, FAIRO, Prexy, Apga familiar, o Ecomapa. Eu vou mostrar aqui rapidamente o genograma Ecomapa, porque as outras ferramentas exigem um pouco mais de aprofundamento no campo da abordagem familiar. Isso não é bem o foco daqui, né? E geralmente o genograma Ecomapa, em algum momento você já deve ter escutado, nem que tenha sido dentro das aulas da Faculdade de Medicina lá da UFPA ou da UEPA, ou algum curso da UNASUS, na residência. Uma outra ferramenta que ajuda, e essa é fundamental, é a visita domiciliar. Você não vai conhecer só o paciente dentro do consultório, ou só na unidade básica de saúde. Se você quiser ter uma perspectiva ampliada, você vai ter que ver outras situações e conhecer o território. E onde que você conhece o território? Fazendo visita domiciliar. Outra também são as interconsultas. Então, por exemplo, eu sou médico de família e comunidade, a Tamires é enfermeira, a gente pode fazer uma interconsulta com o usuário para compreender o contexto do usuário, ou eu posso discutir o caso com ela. Então, a gente tem uma lógica muito de trabalhar fragmentado. Eu acho que a Tamires vai trazer para a gente um porquê disso, que ele trabalha muito fragmentado. Isso atrapalha no contexto da atenção primária à saúde, porque eu estou falando aqui de trabalho interdisciplinar. Então, não tem isso de que eu vou mandar um e-mail para pedir a avaliação não sei de quem, e sendo que se não sei de quem, sei lá, na nutrição, ele está a 2 salas de mim dentro da unidade de saúde. Não, vamos pegar um momento, vamos discutir conjuntamente isso. E a outra coisa, nós trabalhamos em rede. Lembra que a gente falou de coordenação do cuidado, de forma integral? Então, nós podemos ampliar esse contexto utilizando reuniões de equipe, reuniões com outros serviços de saúde. Eu falei aqui do exemplo da criança com TEA, eu acho que vários que estão aqui nos assistindo, várias pessoas devem estar vencendo isso, em que a gente pode falar com a escola, entrar em contato com serviços de referência, a gente pode falar com o Sistema Único da Assistência Social, o SUAS, com o CRAS, com o CREAS, com o Centro Pop, por aí vai. E aí eu mostro rapidamente aqui para vocês o genograma. Então, uma basicão aqui é que, assim, você faz o genograma de um sujeito de referência, que é esse sujeito que está aqui escrito Mariana, que tem 2 círculos, né? Ou seja, ele está aqui sinalizado que é ele, que é o sujeito que eu estou avaliando, e eu preciso ter 3 gerações. Não faço genograma com menos do que isso, tem que ser 3, tá? E eu preciso também ter o máximo de informações para poder compreender as relações familiares, os ciclos de vida, como é que está, que parâmetros, padrões aquela família que costuma repetir dentro desses ciclos, né? E aí eu dato isso porque, claro, sendo relações familiares, isso pode modificar. O Ecomapa, que é basicamente a gente vê as relações desse indivíduo, daquela família, com outros atores, né? Então, por exemplo, aqui vocês estão vendo que tem um círculo maior com uma bolinha e uma seta, aquele é o sujeito da situação. Aqui tem a família dela, no círculo maior, e aí eu vejo como as relações disso com outros elementos que influenciam no contexto daquele indivíduo, né, ou daquela família que está na situação. Religião, faculdade, situações com trabalho. E aí eu trago aqui o exemplo da Dona Adelaide. A Dona Adelaide aqui, ela chega na unidade de saúde, com dor de cabeça, tontura, náusea, vista desfocada, a Aline vai, a doutora Aline, começa a dialogar com ela, para entender o que está acontecendo. E aí a Dona Adelaide fala assim, há 2 meses, ela começou com essa dor de cabeça, ela sente uma pressão muito forte, fala que o marido ficou desempregado e começou a beber muito. Isso que acontece principalmente à noite. Ou seja, isso é uma situação que quem está na atenção primária vai falar, isso eu vejo muito comum. Exatamente. E aí, a Aline pergunta mais, né, sobre essa situação, e aí ela vai falando que está tomando medicamento para aliviar essa dor, mas não está mais surtindo efeito, que ela fala que está desanimada, atrás de questões relacionadas ao sono, da briga com o marido, que o marido está ficando bêbado, está irritado.
Aí vai o exame físico também, aquele exame físico que a gente sabe que é o basicão, que é o nosso cotidiano de atenção primária. Acima do peso, com uma PA ali alterada, entendeu? E aí já aquela situação que a gente fica meio preocupado. No caso, fizeram aqui o teste de Snellen para ver a dificuldade, se tem alguma dificuldade, e aparentemente deu, uma dificuldade para ela enxergar. Fizeram análise no exame físico para avaliar diagnóstico diferencial para alguma outra coisa, perceberam que ela não teve tração em marcha, nem diminuição de força em membro superior e inferior, e nem desvio de comissura labial. Mas esse são casos muito comuns. Só que qual é a questão? Eu poderia dar um analgésico, eu poderia encaminhar. E quando eu vou avaliar o contexto, eu vejo que ela não é de Belém, eu vejo que ela só estudou ensino fundamental, ela trabalha como doméstica, tem um salário mínimo, que o marido aí, então, trabalha com bicos, está desempregado, bebe, fica agressivo, ela mora num bairro na periferia de Belém, muito violento, que ela gosta de ir lá porque tem a igreja que ela frequenta, os retiros, os cultos, é uma área bem movimentada, então isso aí é um panorama de quase qualquer periferia de Belém, né? E aí, ó, ela fala que já teve tuberculose, e ela fala também que tem diabetes, ou seja, você começa a ver também, dentro desses contexto dela, diversos elementos que aí trazem uma complexidade. Eu posso dar um analgésico para ela, mas ela mesma está dizendo que isso não resolve. Então, só aqui a gente observa que talvez a gente vai ter que fazer uma abordagem com o marido. A gente vai ter que fazer, talvez, uma investigação do NELAD para ver outros diagnósticos diferenciais. Vamos ter que ver que outros profissionais podem abordar a situação também. Então, tem diversos elementos que trazem uma complexidade, que é aquilo que na primeiro slide estava falando. Penso que complexidade é ressonância nuclear magnética. Aqui é a complexidade que a gente está falando também da atenção primária. Isso é muito complexo, porque envolve um conjunto de situações que interferem no cuidado do usuário. Aí você vai ver que chega o paciente no hospital e o pessoal fala, e a atenção básica não resolve, mas, pô, também olha aí a situação, o que a gente vai fazer? A situação dessa é complexa, mas, assim, é complexa e são situações, eu não trouxe nada muito diferente do que a gente vê, né? E aí, gente, o PTS, ele traz muitas potencialidades, ele promove e incentiva a autonomia das pessoas, ele colabora para maior adesão ao tratamento, ele potencializa o cuidado e assistência à saúde, numa perspectiva integral, intersetorial, e possibilita a discussão de caso, educação permanente. Então, é uma ferramenta muito interessante e poderosa, digamos assim. Eu trago algumas referências para vocês, e aí eu quero passar a bola para ti, Tamiris, assim, para que você possa nos dar qual é a receita, o que a gente faz, porque o trabalho é muito fragmentado, como é que a gente pode ter uma perspectiva mais multidisciplinar, o que você enxerga de potencialidades para a gente encarar esses desafios que é na atenção primária à saúde. Eu não estou falando aqui do mundo dos sonhos ideal, estou falando assim, no nosso cotidiano, tu tá lá. Então, Tamires, nos diga, por favor, as soluções que nós estamos angustiados. Eu vou até anotar aqui no meu caderninho, por favor. Vamos lá, vamos tentar conversar um pouco mais sobre essa ferramenta e como é que a gente consegue colocar no nosso dia a dia, que eu acho que é o principal desafio, né? E isso é reflexo de como estamos fazendo a atenção primária hoje. Então, para começar, Renato, a gente tem que começar pensando no modelo de atenção que a gente tem hoje. Então, o PTS, pelo que tu trouxe ainda há pouco, fala sobre eu ter esse poder de diálogo com o usuário, de eu conseguir observar esses problemas, de eu ter disponibilidade de tempo para me dedicar a uma abordagem não só dentro do consultório, mas uma abordagem domiciliar, uma abordagem familiar. E
de eu conseguir conversar com os meus pares, com a minha equipe de saúde, com os meus profissionais de saúde. E aí começa o cerne. Que modelo de atenção a gente está fazendo hoje? E aonde a gente quer chegar, né? Considerando que o SUS tem aí mais de 30 anos, considerando que falar de equipes multiprofissionais que consigam fazer abordagem domiciliar é falar da saúde da família, né? É falar de uma atenção primária que pensa na prevenção, que pensa na promoção de saúde. E aí eu trago 2 modelos que Paim traz muito isso, que repensar os modelos de atenção, que o modelo hegemônico que nós temos hoje é esse modelo ainda médico assistencial, focado na figura do médico, focado na figura ambulatorial. Então, eu sento, entro no meu consultório, atendo, faço a minha prescrição e aguardo um retorno, quando houver retorno ou alta do episódio, né? Ainda uma atenção gerenciada, baseada em evidência, mas pensando também na economia, na questão do procedimento, né? O quanto que os procedimentos, qual é a eficácia desses procedimentos, mas quando a gente vai para a atenção primária e vai para esses problemas complexos que você trouxe, precisa de mais dedicação. Então, não só o procedimento resolveria. Então, precisa de uma dedicação e um rol de outros procedimentos, como a visita, como abordagem integral, como a criação do vínculo. Então, são exercícios profissionais que ainda não vemos em todos os serviços de saúde, principalmente na atenção primária. Ainda focado na doença, ainda focado na queixa e conduta. O usuário vem, procura o serviço, quando ele adoece, quando ele está passando por uma questão de saúde, ele procura o serviço, leva a queixa, sai de lá com a conduta e às vezes não consegue dar seguimento na conduta. Porque depende do quê? De uma rede de atenção também muito acertada, muito alinhada com as nossas necessidades epidemiológicas também. E aí temos um modelo sanitarista que é pautado nas necessidades de saúde, na determinação social, de pensar o adoecimento, não só o adoecimento, como também todos os fatores que vão interferir na nossa saúde, campanhas sanitárias, que aí conta toda a história de criação do SUS, quantas campanhas sanitárias foram feitas, né? E isso traz resultados, né? O território e a população, então, entender que são territórios diferentes trazem necessidades diferentes, populações diferentes, populações específicas trazem necessidades diferentes, enquanto equipe de saúde, que competências, que habilidades a pessoa está desenvolvendo para conseguir dar conta desse processo, né? Conseguir promover esse cuidado. E a vigilância em saúde, que em que situação epidemiológica nós estamos hoje, considerando que a gente está falando numa cidade que é uma capital, que é uma região norte, que é uma região onde o SUS está se desenvolvendo também, mas se desenvolve diferente de outras regiões. Então, a gente também pode estar fazendo essa discussão no termo loco regional, né, para os nossos pares que estão nos assistindo também. E, então, esses modelos, eles competem porque ainda tem esse modelo hegemônico, mas o SUS, ele pauta esse modelo sanitarista. E quando os dois coexistem, a gente tem uma quebra de força, né? De quem tem mais potencial. E aí vai depender dos investimentos, em que modelo a gente está investindo. Estamos investindo no modelo hegemônico ou estamos investindo no modelo sanitarista? Né? E queremos fazer só prevenção de doenças ou a gente quer promover saúde? Eu quero resolver, eu quero fazer uma ação curativa, eu quero fazer promoção de saúde, evitar que as pessoas precisam de outros níveis de complexidade que a gente sabe que não tem acesso para todo mundo, né? Então, depende da densidade tecnológica que nós temos, depende de como esse SUS está organizado. Então, assim, para iniciar essa conversa, eu queria trazer esses 2 modelos porque se a gente está na atenção primária, a gente nasce da necessidade desse modelo sanitarista de pensar a promoção de saúde.
Então, se a gente está fazendo PTS na atenção primária, a gente tem que pensar o modelo que nós estamos reproduzindo na nossa prática profissional. E aí, revisitar os atributos da APS, de regionalização, de hierarquização, então, ter esse conhecimento de que a atenção primária nos municípios, ele tem a sua autonomia, ele é pautado por uma rede de atenção em saúde, uma rede que, ora, pode estar mais fortalecida que outra, tem várias redes temáticas, né, desde pessoa com deficiência, urgência e emergência, psicossocial. Então, essas redes, elas podem estar mais ou menos organizadas a depender do território que eu estou falando, né? A territorialização, pensar que na atenção primária a gente tem que ter um território, a gente tem que conhecer o território, e a gente está falando de PTS, estamos falando de PTS, estamos falando de território, estamos falando de abordagem domiciliar, estamos falando de abordagem integral. Então, conhecer os equipamentos do território é fundamental. Então, se você está na atenção primária, você está no território que não é só a unidade básica de saúde. Tipo, fazer um diagnóstico do território. Precisa fazer esse diagnóstico territorial, então planejar esse cuidado. Se eu estou na atenção primária, estou pensando em planejamento. Planejamento desse território. Então, fazer a territorialização que não seja apenas, não é apenas geográfica, mas dos equipamentos que nós temos no território, quem é a população, qual o perfil dela, como ela se organiza socialmente, se ela tem uma organização comunitária, se isso é fraco, né, ou não, né? Você trouxe o Ecomapa, e o Ecomapa é muito isso, você conseguir avaliar os vínculos que essa comunidade tem com esses equipamentos. A população descrita, precisamos conhecer, né, quem é essa população, faixa etária. Na atenção primária a gente atende todos os ciclos de vida, na sua complexidade, né, com diferentes etnias, com diferentes, né, fator raça, fator organização comunitária, hora de periferia, hora urbana, hora rural. Então, quem é essa população descrita? Porque, a depender dessa população, eu vou ter que ter um cuidado diferente, vou ter que planejar esse cuidado de outra forma. Cuidado centrado na pessoa, entender que as pessoas são complexas, por isso que os casos são complexos. Exatamente. As pessoas, elas estão ou não numa família, elas estão ou não inseridas no mercado de trabalho, elas estão ou não inseridas com acesso à educação, elas têm relações afetivas ou não, ou pode ter uma ausência de relações afetivas, ela pode ter uma noção de saúde que é diferente, que ela não consiga pensar que promoção de saúde é ser saudável. Então, às vezes eu faço visita domiciliar, eu percebo isso, as pessoas, elas cada vez mais esquecem o autocuidado como uma prescrição, né, da saúde. Né? E aí, mas também tem muito medo. Você depositasse no exame ou em qualquer outra coisa, ou então, cuidar da saúde. Ou então a fala é essa: eu tenho muito medo de ir para o hospital e passar por todos os procedimentos, mas o que está fazendo no dia a dia da atenção primária, que é fundamental para você ter qualidade de vida, não está fazendo. E não está fazendo porque não quer? Não necessariamente, né? Tem fatores aí. A resolutividade da atenção primária, os estudos mostram, e a história também conta, que uma atenção primária que é fortalecida, que tem cobertura, que tem acesso, que tem profissionais qualificados, que faz parte de uma rede de atenção bem desenvolvidas, você consegue ter uma resolutividade desses problemas de saúde que a atenção primária exige, né? Então, inclusive, essas redes de atenção não só na área da saúde, nas redes intersetoriais também. Então, para garantir essa resolutividade, que promete ser de 80% de todos os problemas de saúde, a gente tem que ter esses outros fatores presentes, né? Intersetorialidade, profissionais qualificados, estrutura, apoio diagnóstico, terapêutico, para você conseguir fazer a resolutividade dos casos, quando houver necessidade. E a longitudinalidade do cuidado, que é você conseguir fazer esse acompanhamento das necessidades, porque a gente atende todos os ciclos de vida, então a gente perpassa cuidar da família inteira, né? Então a gente cuida das pessoas, das famílias, e elas vão apresentando necessidades diferentes conforme o passar do tempo.
E quanto mais a equipe tiver vínculo com essas famílias, mais a educação e saúde ela é mais efetiva, os problemas conseguem ser evitados, você consegue fazer uma organização comunitária mais interessante, porque, de fato, discutir atenção primária é discutir comunidade. A comunidade, quando ela não está fortalecida, ela fica aquém, cada uma pessoa na sua casa, lidando com seus problemas, né? E buscando o serviço de saúde de forma tardiamente. Sim. Tá anotando aí, rapaziada? Vamos lá. A Sara tá dando todas as dicas. Queria trazer, antes de falar do PTS, de falar que no SUS, estava até estudando esses dias, que o SUS, quando ele nasce a atenção primária, nasce a saúde da família, nasce as equipes multifuncionais só em 2008. Então, essa aprendizagem desde a criação da saúde da família até 2008, da necessidade de ter multiprofissionalidades, maior escopo de profissionais para da dar atenção primária. Suporte para essas equipes lá, para dar né? suporte para as equipes que a gente chama equipes de referência, que é o médico, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o agente comunitário de saúde. Eles são a equipe de referência. Sim. Por quê? Porque eles são referência para uma população ali, de 3 a 4 mil habitantes. E de ter esse apoio matricial. Então, daí surge a necessidade de se criar equipes multiprofissionais para fazer apoio matricial na atenção primária. E aí nasce o NASF em 2008 e o NASF ele vai se configurando na atenção primária como um todo, que é gestão plena, então os municípios têm autonomia para ir implantando suas equipes com o apoio do Ministério da Saúde. E o que a gente aprende com essa experiência, né? E aí os estudos mostram que a gente aprende com a gente mesmo. Então hoje o Brasil ele está nessa fase de reimplantar equipes multiprofissionais na atenção primária. E para isso ele está aprendendo com os 10 anos de NASF que foram estabelecidos de 2008 a 2018, mais ou menos, né? Então, você vai buscar experiências multiprofissionais em outros países, mas você de fato aprende com o SUS, porque o SUS está mais à frente nesse papel de apoio matricial na atenção primária. E agora o NASF, ele é chamado de quem, então? Agora o NASF é chamado de EMULT. Então, nesse momento, muito recente, desde 2023, está se incentivando a criação de equipes multifuncionais na atenção primária. E isso acontece a partir dessa experiência do NASF, de 2008 a 2018, quando, infelizmente, a gente tem que falar, que teve uma quebra dessas equipes, de fato, nos municípios. Então, pelo desfinanciamento, você perde a força de ter equipes multifuncionais na atenção primária. Então, isso é um fator importante, porque teve uma pandemia no meio do caminho. Sim, bem lembrado. E a pandemia da Covid-19 nos leva a fazer outras reflexões de como vamos cuidar a partir de agora com os velhos e novos compromissos assumidos de problemas de saúde que a gente tem. E aí eu trago algumas experiências que a Rede APS reuniu, de experiências exitosas que o NASF resistiu, aonde os municípios, o NASF resistiu, eles tiveram que reorganizar o processo de trabalho deles, então repensar atividades educativas de grupo, quando não se podia aglomerar, não se podia fazer as atividades, repensar até as temáticas, como a temática da saúde mental, que é fundamental a gente discutir na atenção primária, né? E aí o PTS ele é uma ferramenta que a saúde mental utiliza bastante, mas que na atenção primária a gente ainda está aquém do que deveria utilizar. Começamos uma experiência, por exemplo, de telemonitoramento na atenção primária, lá na época da pandemia. Então, os NASFs, as equipes multiprofissionais monitoravam casos de Covid, né? Faziam atividades online com as pessoas relacionadas à saúde mental, estiveram na linha de frente de organização de campanhas de vacinação, fizeram um trabalho bacana relacionado à saúde mental dos trabalhadores, que estavam todos na linha de frente. Então, nós estamos olhando para trás para essa experiência
de 10 anos de NASF, né? E somando a experiência que nós temos na Covid-19 também. Então, quando tem essa descontinuidade, de fato, do NASF quanto política de saúde, que agora é retomada em 2023, a partir da portaria da EMUT, é o momento que nós temos e devemos estar pautando os dispositivos de cuidado Sim. e apoio matricial na atenção primária. Sim. Então, nesse momento, municípios do Brasil todo estão se organizando para implantar esse serviço, de fato, né, e que atenda às equipes de referência na saúde da família. Isso é importante, né, Tamiris? E é de quando, mais ou menos, essa portaria? Então, é recente. A portaria recente, ela é a 635 do Ministério da Saúde de 2023. Aqui ela, tá? E ela vem reforçando e trazendo novos compromissos para esse antigo NASF, que agora é EMUT. Então, a portaria, ela traz como diretriz objetivos, eu trouxe alguns aqui, facilitar o acesso, valorizar a multiprofissionalidade, diversas formas de cuidar, superar a fragmentação do cuidado, que é a gente, de fato, planejar um cuidado integral, no sentido de evitar a queixa-conduta, evitar pensar na pessoa como uma doença, é uma pessoa que ela necessita ser olhada como um todo, com todos os problemas de saúde que ela está apresentando, identificar quais são os prioritários para planejar esse cuidado, e trabalhar na certeza de que dos profissionais, um não sabe mais do que o outro, mas que todos têm a contribuir com os casos, né? Então, a gente precisa fazer esse exercício a partir da multiprofissionalidade. A longitudinalidade do cuidado, que eu já falei anteriormente, então, a EMUT, ela vem reforçando, e muito se perguntou, a EMUT está sendo implantada agora, mas o que ela é, a EMUT? Né? Então, como é que ela vai ser? Eu vou ter mais especialistas em ambulatórios? Eu vou ter mais encaminhamentos para especialistas? Eu vou atender somente via telemonitoramento? Não. A verdade é, de fato, fortalecer equipes que dão apoio matricial para a saúde da família nas suas dimensões, dimensão técnica, a partir das consultas, de uma abordagem individual, mas também coletiva, né? Apoio pedagógico para essas equipes de referência. Se a gente entender que a gente faz educação e saúde em qualquer lugar na atenção primária, desde a porta da unidade até a feira que a gente vai, então, que abordagens pedagógicas a gente está fazendo para abordar esse usuário? Então, vem reforçando que tenham equipes que se especializem nisso, que são especialistas em saúde da família e que possam estar ocupando esse espaço para ser esse apoio matricial das ESFs, que é onde a gente tem maior capilaridade no Brasil, é o serviço que tem maior capilaridade, que é a saúde da família. Resolubilidade, então ele vem reforçando muitos atributos da atenção primária, porque isso é muito a dúvida de profissionais de saúde. Sim. Agora a gente vai ser média complexidade? Não, nós estamos reforçando atributos que são da atenção primária. Sim. E que são de grande complexidade. É aquela confusão que a gente falou no início, né? Ela acha que confunde nível de atenção com o termo da atenção básica. Exato. Com essa lógica de que são coisas menos complexas, enfim, essa confusão toda. Valorizar que essas equipes façam assistência, façam prevenção, façam promoção, façam vigilância em saúde. Então, são conhecimentos que eu preciso, nas equipes multiprofissionais, do campo, né, e do núcleo. Eu tenho que ter habilidades do núcleo, que é eu enquanto enfermeira, você enquanto médico, você enquanto nutricionista, e habilidades de campo, que é o campo que nós estamos de atenção primária, que necessita de todos essa abordagem, de toda essa atuação, né, de vigilância de educação permanente. Então, a gente tem que estar promovendo isso. E agora, nesse momento, é importante valorizar a implantação dessas equipes. Eu acho que elas podem dar o gás necessário para a saúde da família nesse momento. O professor Gastão Wagner gostou. Acertou no conceito aí. Um abraço para o Gastão. E aqui é só mesmo um troço ilustrativo do que está se pensando para as EMUTs. Então,
Os municípios podem estar implantando assistência social, farmacêutica, fisioterapeuta, ginecologista, pediatra, psiquiatra, geriatra, endócrino. Então, é uma composição muito grande de especialistas que podem estar compondo essas equipes e que a gente tem que ter essa dimensão do território, do que ele precisa, de quais especialidades implantar. Então, são as equipes que vão ter parâmetros para, quanto mais especialistas tiver na equipe, organizar as equipes que elas vão ser de referência para vincular, de fato, com a saúde da família. Então, aqui são 3 tipos de equipe que podem ser implantadas e que são financiadas pelo governo federal. Aí, gente, é muito importante. Anota aí, gente, financiamento. Que é muito importante, porque a gente sabe que municípios, a gestão plena, eles têm autonomia, mas que grande parte do financiamento do SUS vem do governo federal. Então, ter isso como uma política estratégica é reforçar o compromisso com a atenção primária, né? Então, quando eu tiro isso, eu estou enfraquecendo a atenção primária, porque a gente está entendendo que multiprofissionalidade é o que a gente precisa para atender esses problemas multifatoriais. E mais complexos, né? Bem complexos. Realmente diminui a resolutividade do falaste, né? Para finalizar aqui a minha introdução sobre trazer uma novidade para essa portaria, que agora tem indicadores de qualidade, que antes se perdeu com o PEMAC, né, se perdeu com o Previne Brasil. Então, voltam a ter indicadores de qualidade, e olha só, esses indicadores de qualidade, eles prometem medir cuidado compartilhado da pessoa acompanhada. Olha aí, gente, o PTS agora, hein? Bora todo mundo fazer PTS. Vai impactar no financiamento do município, gente. Vai. E assim, a gente vai conseguir, de fato, medir se essas tecnologias estão sendo aplicadas, né? Que isso vai conseguir medir, ter uma resolubilidade ou não daquele caso. Então, que ações interprofissionais estamos realizando? Como é que está a comunicação da EMULT com a saúde da família, que eu sei que é um grande desafio. No Brasil todo, ainda, essa questão da integração das equipes. Então, as pessoas, às vezes, têm dificuldade de integrar com a sua própria equipe. Imagine com outra equipe, né? Então, isso precisa ser medido, essa resolutividade do cuidado. E sempre pensando que nós, enquanto profissional de atenção primária, nós somos pessoas que nós estamos na nossa dimensão técnica, fazendo o nosso cuidado ali do nosso núcleo, nosso campo, mas também de apoio pedagógico, porque a gente trabalha com educação também, educação e saúde. E aí eu vou só reforçar alguns instrumentos de gestão do cuidado que a atenção primária utiliza, que nós podemos estar utilizando no nosso PTS, né? Então, o genograma Ecomapa, o Renato apresentou aqui, são fundamentais quando a gente quer entender essa abordagem domiciliar. E aí, pautando que toda a nossa conversa aqui são de profissionais que fazem a visita domiciliar, né? Porque é aí que você consegue ver as pessoas nesse lugar da sua casa, como ela se relaciona com a família, como ela o que a família causa, ela causa saúde ou ela causa doença, né? Às vezes, pela afetividade, ela pode causar adoecimento, então a gente precisa saber dimensionar isso, né? E no prontuário, seja ele físico ou eletrônico, a gente precisa ter ferramentas para garantir esse registro clínico. Claro. Porque a comunicação segura, eu estava até numa aula esses dias de segurança do paciente, e aí a maior parte de erros, um estudo que mostra a maior parte de erros na atenção primária é por conta da comunicação ineficaz das equipes. Então, não tem uma comunicação segura entre as equipes. Aquela é muito comum a gente ver. O máximo que tem é um prontuário, e às vezes o prontuário não é de fato alimentado, né? Mas reunião de equipe, discussão de casos complexos, para a gente discutir essas dimensões de família, de território, ainda estamos precisando incorporar de fato a nossa prática. Isso que é importante, né, também, eles ter um espaço para ter essas reuniões, né? Porque às vezes fica como se fosse uma coisa meio chata, mas não, a gente está ali fazendo o que tu estás falando aqui, de gestão do cuidado, não é só confusão de processo de trabalho, eu estou falando de cuidado do usuário, cuidado com o território, né? Isso faz parte da nossa atribuição, essa gestão do cuidado.
Eu não estou falando de gestão no sentido de gestão dura, né, de administrativa. Então, é possível que você tenha reuniões para fazer, discutir uma coisa pontual administrativa, mas precisa ter as reuniões, os encontros dos profissionais, para discutir o usuário, discutir esse perfil que a gente está atendendo. Senão, cada um vai atendendo, continuar atendendo no seu consultório, não vai resolver. Vai só multiplicar o número de casos, né? Os grupos terapêuticos, né? Ainda temos poucos grupos terapêuticos nas unidades. Tem unidades que têm atividades coletivas, tem unidades que têm muita dificuldade de fazer essa vinculação com a comunidade. Então, isso é um termômetro importante para a gente avaliar a qualidade dessas equipes. A clínica ampliada é você conseguir fazer essa abordagem integral, conseguir integrar novos profissionais, ter esse olhar multifatorial mesmo. O PTS, que tu trouxe, que é esse projeto terapêutico singular, é que tem alguns casos, a abordagem integral é para todos, né? Sim. Desde a minha visita domiciliar até a minha educação e saúde, se eu estou fazendo uma escuta inicial, se eu estou fazendo a minha consulta de cuidado programado, tenho que fazer uma abordagem integral. Mas alguns casos específicos, eu preciso sentar com uma equipe maior, né? Eu posso fazer o PTS com o usuário, mas é possível que esse usuário vai me apresentar outras necessidades, que não sou eu, enquanto no meu núcleo, vou conseguir resolver. Sim. Então, daí, esse exercício da interprofissionalidade, ele é importante, até mesmo para dividir as responsabilidades naquele cuidado, né? Dividir as responsabilidades, ver quem é o profissional de referência. Projeto de saúde no território, a partir de toda essa discussão de equipe, pensar que projetos a gente vai implantar para o território, que projetos coletivos a gente vai, que parcerias vamos ter que fazer para conseguir ações de vinculação. Sim. De repente tem uma faixa etária que a gente não está conseguindo abarcar aqui na unidade, né? Ou pelo horário, ou pela complexidade mesmo. Então, quem são essas pessoas? Vamos fazer a busca ativa delas, vamos tentar vincular com elas. Então, que projetos a gente pode estar implantando na unidade? E, então, esses fatores que estão aqui, eles fazem parte da gestão do cuidado das equipes, se nós queremos fazer atenção primária. Claro. Né? Que não é básica. Não é básica. Ela é complexa. Exato. A básica é o nome da política, gente. Mas, assim, a vida é dura, não é fácil. Os cuidados primários, quando a gente está discutindo, que a gente está indo na casa das pessoas, e se a gente mora em lugares cada vez expostos a muitas vulnerabilidades, então isso impacta na saúde, né? Impacta nas nossas filhas de regulação. Então, precisamos ter esse exercício, né? Enquanto multiprofissionalidade. Então, quando realizar o projeto terapêutico singular, que é esse conjunto de propostas, condutas terapêuticas articuladas para um sujeito ou para uma família, ele é o resultado dessa discussão, de uma equipe interdisciplinar, com apoio matricial, se necessário. Eu trouxe aqui alguns exemplos, Renato já trouxe alguns, mas pacientes com quadros psicossociais que envolvam fatores biológicos, psicológicos, sociais, né? Às vezes a gente vai numa casa, tem mais de uma pessoa com transtorno mental e um cuidador. Sim. E você vai olhar aquele cuidador totalmente adoecido ou sobrecarregado, né? Com pouca autonomia para a sua saúde, vive em função de outras pessoas. Então, alguns casos elegíveis de PTS envolvem saúde mental na atenção primária, mas também essa questão do cuidador, né? Idosos, situações de vulnerabilidade, pessoas com alguma família, com problemas familiares sérios, de violência. Sim. Então, um uso inadequado de medicamentos, se você vai com uma pessoa que faz uso de vários medicamentos, e tem, às vezes, apegos àqueles medicamentos, se você quer mudar, não consegue fazer uma intervenção. Idoso, cuidando de idoso, né? A população envelheceu muito, sim. isso aí tem bastante. Tu chega numa casa,
pego direto. Chega numa casa, tem uma pessoa idosa de, sei lá, 68 anos, cuidando de uma de 90. Né? E às vezes sozinha. Sim. Né? Sem ter o que dividir. Né? Situações de vulnerabilidade, crianças com dificuldades escolares, evasão escolar, né? Famílias em contexto de violência, pobreza. A gente tem, né, aqui em Belém, um contexto muito do saneamento básico, né? A gente tem falado muito na COP30, essa coisa do baixo saneamento básico na cidade, né? O contexto das mudanças climáticas. Então, tem uma parcela importante da população em lugares de vulnerabilidade importante nisso, né? Total. Então, assim, às vezes você faz umas orientações, mas assim, é o modo de vida daquela pessoa. Aquela pessoa vive a vida toda naquela condição. Sim. Então, ela tem uma outra visão de saúde que, de repente, pode ser lazer. Uma coisa que pode prejudicar a saúde dela pode ser o lazer dela. Né? E aí, como é que a gente entra, enquanto profissional de saúde, para fazer uma abordagem? Né? Muitas demandas por cuidados multiprofissionais e integral, com plano individualizado. Então, essa é uma discussão importante, a reabilitação também na atenção primária, Claro. Que é um CERD que está crescendo e que está exigindo dos profissionais de saúde esse cuidado, muitas das vezes domiciliar, e trazer toda uma equipe para pensar ações é fundamental, né, para dividir essas responsabilidades. Então, a fisioterapia, a terapia ocupacional Importante, cresceu né? muito. Sim. Eu acredito que tem um papel fundamental na atenção primária. Para mim, todas as equipes tinham que ter, né? A psicologia também. Então, muitas pessoas necessitando desses cuidados de reabilitação. Sim. E de um plano individualizado. Apoio à humanização e protagonismo do usuário. Então, pessoas que têm muito problema de autocuidado, que a gente falou no início, pessoas com dificuldade de autonomia, ou expostas em situações de violência. Então, tu pega uma história de vida das pessoas, assim, eu sempre falo isso para os alunos, meus colegas, dessa escuta qualificada de você Sim. ouvir as pessoas. Às vezes a gente vai na casa das pessoas, elas querem contar a vida delas. Sim. Porque aquilo também é terapêutico. Então, fazer uma escuta, e aí você vai ouvindo a história de vida das pessoas e você vai anotando. Isso aqui é o problema. Sim, isso aqui exatamente. É um problema. Isso aqui é um problema. E aí, fazer com que esse usuário possa te identificar qual é o problema prioritário dele. Porque, às vezes, você pega uma lista de 15 problemas, tá? Mas quais são os prioritários? Quais são aqueles que a gente vai intervir em 6 meses? Em 3 meses? Que é aquele começo, meio e fim, para poder a gente começar a reavaliar o plano. Claro. Então, eu falo isso para minhas alunas, assim, precisa avaliar, até onde vai o papel da atenção primária. A gente está conseguindo avançar ou não. Então, essa escuta qualificada, identificar quais os problemas de fato prioritários, é fundamental para a gente começar a pensar o que fazer. Exato. Porque às vezes o problema é complexo, a gente não consegue intervir ele agora. Sim. Né? Precisa ter outros, como por exemplo, teve um caso que eu acompanhei, foi apresentado para mim, tu entrava lá, era uma pessoa em saúde mental, com transtornos, nasceu assim, infantilizada para a idade, né, e com cuidadora, e aí a pessoa não tinha zero de autonomia, ela não conseguia fazer nenhuma atividade diária, não conseguia fazer nada sozinha, e aí não conseguia vincular com outras pessoas, só com a cuidadora. Então, como é que a gente consegue melhorar esse vínculo para a pessoa ouvir de fato e começar a incorporar novas ações de educação e saúde, novas atividades, né? Sim. Ter esse exercício de fazer novas atividades para garantir essa autonomia. Então, esse protagonismo do cuidado é um dos grandes desafios, porque Claro. Às vezes as pessoas sabem que aquilo te causa um problema, mas ela está com um problema às vezes muito maior. Total. Né? Um outro exemplo de um caso que eu visitei também, era uma senhora que cuidava da filha, que teve um AVC, e a filha estava bem, mas tinha perdido alguns movimentos de perna, mas estava lúcida, conversando, e aí
toda banhada, bem cuidada, medicação da pressão, tudo certo. E aí tu vai verificar a pressão da mãe dela, que tá toda desregulada. Sim, é um clássico isso aí. E aí, tomou sua medicação? Não tomei ainda. Não tomou ainda, mas a da filha tinha tomado. Sim. Entendeu? E aí, tu entra na casa da pessoa e a pessoa acabaram de cortar a luz da pessoa. Uhum. A pessoa tem um problema com uma outra filha com questões de violência, de drogas. Então, tudo isso vai interferir na saúde dessa mulher. Total. Então, eu elegeria ela como uma pessoa do PTS, porque Fácil. Ela tem muitas exposições de vulnerabilidades e o autocuidado dela totalmente aquém. Sim. Né? Então, esses casos que envolvem doenças crônicas não transmissíveis associado a esses fatores ambientais de violência, de vulnerabilidade, de desemprego, isso aí interfere muito, né? Então, vai criando outros problemas. Total. Então, eu elegeria esses casos, né? Casos de violência, casos combinados de saúde mental, com a questão dos cuidadores de idosos também, idosos cuidando de idosos, tem sido muito frequente. E eu costumo dizer que a gente tem muita eficácia na atenção primária, nas doenças transmissíveis até. Né? Eu acho que a gente já avançamos muito, no controle de vetores, no controle de doenças, apesar de termos muitas doenças endêmicas, mas a gente avança numa resposta rápida para isso. Mas quando a gente pensa violência, acidentes, doenças crônicas não transmissíveis, a gente já está caminhando. Sim. Para planejar esse cuidado e uma resposta rápida, até porque a resposta não é rápida, ela requer, na verdade, um cuidado mais amplo, né, mais contínuo. Então, ainda é um desafio muito grande para a atenção primária hoje, a DCNT, violência, acidentes, assim, prevenção de acidentes. Sim. Então, isso é uma prática que eu penso que daqui para os próximos anos precisa ser, de fato, muito investimento em políticas de promoção de saúde para dar o suporte também necessário para essas equipes multiprofissionais. Sim. E aí, como é que tu enxergas uma organização do PTS para a galera, assim, que está nos vendo nessas situações? Tu tens alguma... Primeiramente, eu acho que, assim, o que as equipes multiprofissionais, né, os médicos, enfermeiros, físios, o que eles trazem enquanto demanda? Eles não reúnem. Não conseguem reunir na agenda. Não conseguem priorizar esse planejamento do cuidado, ele não consegue ser feito de forma coletiva. Sim. Ainda está na questão do núcleo que eu falei, do núcleo profissional. O núcleo planeja os seus pacientes, né? O médico os seus pacientes, o enfermeiro os seus pacientes, e são os mesmos pacientes, eles ficam só indo de consultório para consultório. Aquelas fragmentadas, né? Totalmente fragmentado. E aí eu até pela sobrecarga dos profissionais também, mas eles não conseguiram ainda instituir uma agenda na APS, uma agenda que consiga pensar esses espaços, né? Então, eu penso que esse era o primeiro ponto. Como reorganizar a nossa agenda para proteger ela. Enquanto profissional da saúde e atenção primária, eu preciso proteger a minha agenda, se ela é de 20 horas, se ela é de 30 horas, se ela é de 40 horas, eu preciso proteger ela com um espaço reservado para multiprofissionalidade, para exercer essas ações interprofissionais. Olha aí, gente, fica a dica, hein? Hashtag fica a dica aí. Passa aquela tarjinha amarela ali e tal. Esse horário precisa ser protegido e é difícil, né? Porque às vezes os gestores não entendem, né? A população também não vai entender se você não conseguir, de fato, mostrar a importância disso. A população é uma que não atende. Às vezes chega lá na unidade, vê o pessoal reunido, eles não estão atendendo. Porque também os usuários, eles perpetuam essa lógica da fragmentação do cuidado. Mas eles perpetuam porque nós estamos fazendo isso também, né? Então, se nós estamos lá reproduzindo esse modelo fragmentado, o nosso usuário também ele não vai entender essa importância. Né? A importância das ações coletivas, dos grupos terapêuticos,
da discussão dos casos, né? De estratégias de educação e saúde, de sala de espera, né? De busca ativa quando necessário. Então, esse exercício, como a gente comentários de saúde também, eles reclamam bastante, que não tem reunião de equipe, às vezes. Então, proteger a agenda, eu acho que é um desafio que está posto hoje, sim, mas que a gente precisa vencer, porque isso está também na nossa atribuição. Então, a gente precisa vencer isso, proteger essa agenda. E fazer essa qualificação da gestão, sim, do cuidado, fazer uma estratificação dessas famílias, né? Então, estratificação das famílias que atendem naquela unidade. Quais são as famílias que eu sei que preciso ter um cuidado do acesso, uma visita mais frequente? Então, esse apoio pedagógico também somos nós que tem que dar. É o médico, é o enfermeiro da equipe, junto com os acessos, junto com a equipe multiprofissional, a IMULT. A gente precisa ter esse planejamento junto. Então, se eu atendo 100 famílias, quantas delas têm um risco maior de vulnerabilidade? São essas que eu sei que vão me demandar mais procedimentos. Sim. São essas que, muitas das vezes, não vêm me procurar, mas vai procurar o pronto-socorro, vai procurar uma UPA, né? E vai voltar para casa e não vai ter demanda atendida, porque a demanda dele não é uma demanda pontual. Né? Então, é uma demanda mais complexa. Então, eu preciso estar no meu radar, enquanto profissional, quem são essas famílias. Então, estratificar as famílias é fundamental para a gente já ter no radar da equipe toda isso, né? Professor Tamires, a gente está com um pouco mais de uma hora. Você quer começar a falar um pouco de mais mensagens finais para quem está nos assistindo? É verdade, né? Se deixar, a gente vai até... Aqui eu não vou me alongar, mas que perguntas eu tenho que fazer no meu diagnóstico, na minha anamnese, né? Na minha escuta qualificada, escutar o meu colega. Às vezes o meu colega traz aquele caso e eu não quero ouvir, sim, não quero me colocar à disposição, mas escutar o meu colega, o meu ACS que visitou a casa, para fazer esse diagnóstico, também ter essas múltiplas fontes, né? A minha fonte é o usuário, o que eu analisei, o que eu fiz de exame físico, de anamnese, e também do que meus outros colegas já tentaram fazer no seu cuidado e não resolveu, né? Sim. Porque precisa de uma abordagem mais ampla. Definir as metas, como eu falei, às vezes a gente tem vários problemas, mas quais são os prioritários, quais são aqueles que os usuários realmente eles querem pontuar que aquilo está, de fato, atrapalhando a qualidade de vida deles, né? O que eles querem ajuda para resolver. Dividir essas responsabilidades, porque também é fundamental, a gente não pode sobrecarregar um ou outro. Então, isso é um grande problema que, às vezes, nasce de problemas interpessoais entre equipe. Então, dividir as responsabilidades que não são só de saúde, que pode ter outras pessoas, de intersetorial, né, da educação, total, então, da família, tem as responsabilidades que também são da família, e fazer a reavaliação, retomar esses casos, revisitar os casos, para ver se a gente avançou ou não, ou de repente preciso fazer uma intervenção, porque o que acontece problemas prioritários, temas prioritários. O Ministério, inclusive, tem elencado que esses são os grandes nós hoje para o cuidado multiprofissional da atenção primária, né? A saúde mental, a atenção primária. Eu atribuo isso, que eu acho que a RAPS precisa avançar mais no Brasil, né? Por isso que a atenção primária ainda é um nó crítico. A alimentação e nutrição na APS, a gente tem muitos casos de segurança alimentar, de desnutrição, que são um problema que é multifatorial, então vai exigir atenção primária, uma abordagem comunitária. Então, são casos elegíveis para a PTS, né, de nutrição, por exemplo. A reabilitação à atenção primária, eu já falei, é super elegível para a PTS. Quando a gente tem, às vezes a gente nem tem um profissional daquele núcleo, e é por isso que a gente precisa, de fato, sentar em conjunto por não ter. Mas, assim, eu penso que o PTS, Renato, ele consegue ter uma visão ampla das ações que são possíveis ser feitas na atenção primária,
para a gente evitar o encaminhamento para atenção especializada, né? Que é diferente o encaminhamento do profissional de uma equipe para outra, que está ali discutindo aquele caso, do que eu mandar um encaminhamento de referência e contra-referência. Isso é outra coisa, isso é outra parada, entendeu? Esse caso eu tenho que encaminhar, né, uma referência, eu entender que é um encaminhamento com uma certa qualidade, né, que eu também sou coordenador do cuidado, então, né, tipo, vou largar o paciente por aí. Exatamente. Né? Então, essa coordenação do cuidado é uma equipe que sentou e falou, olha, a gente pode ir até aqui. E aqui a gente vai continuar cuidando, mas esse problema aqui eu preciso meter na regulação, porque eu preciso de um outro especialista que eu não tenho na rede. E que a rede precisa dar conta. Então, assim, é uma tomada de decisão segura da equipe, né? E respaldada. Então, o PTS ele pode trazer esse respaldo para a equipe de dizer, olha, estamos fazendo isso aqui, não estamos fazendo nada do paciente, estamos fazendo essas ações dentro da nossa atribuição, e o que não é, o que foge, o que necessita de ir para outro lugar, vamos encaminhar. Está aqui a decisão da equipe, entendeu? Doenças crônicas não transmissíveis, já falei aqui, AVC, muitos casos de AVC, as pessoas, a promoção de saúde para AVC, de hipertensão, de diabetes, afogam muito as filas de regulação, né? E isso é um mal crítico, porque a pessoa acredita que não está tendo resolutividade, né? Então a gente precisa estar pensando em uma promoção também de saúde. E pensar no autocuidado, que esses fatores que são ambientais, né, eles são fatores sérios, assim, que as pessoas não entendem que isso vai interferir lá na frente no adoecimento dela. Para finalizar, mesmo... Olha aí, gente, anotar aí, hein? Anotar. Isso aí cai em prova, concurso, não só para a prática do trabalho, não, aí, gente. Na verdade, a Brasco, né? A Brasco está revisitando o processo de trabalho da EMULT, né? Então, estão produzindo muitos materiais relacionados a isso. E aqui é uma sugestão de roteiro, né? De reorganização de processos de trabalho na saúde da família, nas EMULTs. Então, repensar minha agenda, primeiro ponto, repensar meus critérios, quando que eu aciono a EMULT, quando que eu aciono o médico, o enfermeiro da equipe, repensar os espaços coletivos. A gente precisa entender que se a gente está na atenção primária, a gente precisa estar com o território alinhado no nosso processo de trabalho, senão a gente vai trabalhar sozinho, né? E a gente tem tantas potencialidades no território. Então, esses encontros, esses locais, pactuar novos espaços de reunião, tem dado muitos frutos do Brasil inteiro, experiências exitosas. Quando não tem esses grupos terapêuticos formados, é porque geralmente a gente não está andando no território, a gente não está fazendo pactuações. Então, discutir caso clínico, isso tem que se fazer parte da agenda da equipe. Não só para fazer o PTS, né? O PTS ele é uma ferramenta, mas discutir os casos clínicos para a gente ter uma tomada de decisão até de que necessidade de educação permanente eu preciso estar incorporando no meu dia a dia, que temas, como por exemplo saúde mental, né, que temas têm sido um problema da equipe de avançar no cuidado dela. Então vamos sentar e vamos repensar, revisitar conteúdos para adquirir novas competências, novas habilidades para seguir com esse cuidado, né? Formas de comunicação da equipe, precisa ter uma pactuação, né? Repensar o modo como estamos nos comunicando entre a equipe com as equipes de referência, né? A sugestão que tenha também pessoas que apoiem as EMULTs também, né? Que apoiem pedagogicamente, tecnicamente. Discussão de caso, a saúde da doença, bandeira ampliada, essa relação do profissional com a equipe de referência, elaborar projetos terapêuticos compartilhados, né? A participação do usuário não só no PTS, mas na tomada de decisão dos projetos de saúde no território. Então, muitas das vezes a gente acaba querendo fazer esses dispositivos de cuidado e esquece de chamar o usuário, e ele tem que ser o primeiro que vai topar, porque ele vai multiplicando a fofoca da comunidade. Dizer, sempre tem. Então, quem são, né? Eu sempre faço essa brincadeira. Quem é os fofoqueiros da comunidade? São esses que têm que estar com a gente aqui para entender como estamos trabalhando, né? Os apoiadores da EMULT eu já falei, né?
e a relação das EMUDs com gestores de outros serviços. Então, ainda estamos precisando avançar enquanto rede de atenção, que a atenção primária precisa transitar em outros pontos da rede, né? Ela precisa estar livre para discutir com o hospital, livre para discutir com os CAPs, livre para discutir com os centros de referência, de especialidades. Então, a gente ainda está ali no nosso ambiente, né? E outros serviços muito pouco abertos para nos receber e entender que quem conhece de fato o usuário somos nós da atenção primária. É a gente que pode dizer, olha, tu vai prescrever aí uma fisioterapia de, sei lá, 10 sessões, mas o cara vai ter dificuldade de vir aqui porque ele tem dinheiro. Como é que a gente pode resolver a situação dele aqui? Então, estou dando um exemplo assim, bem simples, mas quem conhece, né? Sim. De fato, a família, a comunidade, se vai ter vínculo ou não, somos nós da atenção primária. Claro. Né? E a gente precisa entender que esses atributos todos, quem faz a atenção primária, e se a gente não fizer isso, a gente não está fazendo atenção primária. Sim. A gente está fazendo outra coisa. E aí, bom, pessoal, a gente, para encerrar, aquela sextada, professora Tamires, em 2 minutos, aquele Telecurso 2000, eu sou old fashion, né? Então, na verdade, repeteco. Está denunciando a tua idade. É verdade, importante aí. 2 minutos aí. Eu sou geração Z. Qual é a mensagem final que tu quer deixar para quem está nos acompanhando? E quem vai nos acompanhar? Vai ficar gravado, viu, gente? É que, assim, os profissionais de saúde na atenção primária, os desafios estão postos, né? De estrutura, de processo, de indicadores epidemiológicos, os desafios eles estão postos para a gente. Mas se a gente está escolhendo estar neste lugar, a gente precisa se empoderar desses atributos todos que foram falados aqui, porque existe a disputa de modelo de atenção. Então, assim, fazer PTS, atenção primária, é algo que a gente precisa colocar na nossa lógica de cuidado, porque isso traz um resultado. Sim. Um resultado que não é um resultado quantitativo, não é um resultado que traz financiamento, de fato. É um resultado que traz de qualidade de vida para aquela pessoa. Mas agora vai trazer financiamento. Agora tem financiamento para as equipes, mas como eu falo numa lógica não é de procedimento. Sim, claro. Então, fazer o PTS é um dispositivo de cuidado que você vai trazer qualidade de vida para aquela pessoa, né? Você vai evitar uma morte, evitar um adoecimento, evitar uma pessoa esperando um serviço de regulação, uma pessoa que pode adoecer outras pessoas, né? Porque a família também é isso, né? O espaço coletivo ele é isso. Então, a gente tem um papel fundamental, que é acompanhar todas as pessoas, né? E aí, quem a gente vai acompanhar, né? Sim. Então, esses atributos, esses conhecimentos, a gente precisa cada vez mais se especializar neles, porque somos nós, quem está na atenção primária, que de fato gosta, entende que é complexo, ele sabe que precisa estar fazendo valer esses atributos. Sim. Né? Porque não vai ter outro serviço que vai fazer isso. Então, gente, para a gente encerrar, fica aí as dicas da professora Tamires. Eu agradeço bastante o acesso do convite. Quero agradecer também ao Saúde Digital CBS da UEPA. A aula vai ficar, esse diálogo, as aulas, as apresentações aqui vão ficar gravadas. Por favor, curtam a página aí lá, compartilhem nas redes sociais também. E se tudo der certo, eu volto com outros convidadas. Já fica o convite para a professora Tamires no futuro. Bom, gente, boa tarde, tchau, tchau e até. Tchau, gente. Obrigada.